Tai Sensei, aprender japonês é difícil? Olha, depende do que você considera difícil, né? Porque toda língua é difícil. Mesmo para nós, por exemplo, o espanhol é muito próximo do português. Mas para você dominar o espanhol, é difícil. Agora, para começar do zero, japonês é uma das línguas mais fáceis de aprender. Tá brincando? Não estou, não. Por quê? Porque a estrutura da frase é muito simples. Né? Tem muito poucas regras especiais, exceções de regra, né? E a língua japonesa é uma língua aglutinante, ou seja, tem um corpo e a gente vai juntando coisas para expressar aquilo que a gente quer. Então ela é muito fácil de montar a frase. É como se fosse pecinhas de Lego, assim? Olha, é um bom exemplo. Você vai montando, né? Então tem, por exemplo, as peças que vão formar o centro do corpo de algum animal, por exemplo, e você vai juntando as pecinhas para completar. É mais ou menos essa a ideia da estrutura da frase japonesa. Tá um pouquinho abstrato ainda para mim, Tai Sensei. Poderia trazer um exemplo para... Nós usamos muito a metáfora do corpo e da alma. Certo. Né? Então, por exemplo, o que é o corpo? Corpo são as palavras que vão significar alguma coisa. Né? Substantivos, os verbos, ele tem um sentido dentro de si. Né? A esses corpos, em língua japonesa, a gente vai juntando partículas, sufixos, auxiliares para completar a frase. Né? Então, se eu digo simplesmente os corpos, eu vou saber do que está falando. É que nem quando a gente imita, né, língua que você não conhece, eu comer maçã. Né? Não está formada a frase, mas dá para entender. Isto é corpo. O eu comer maçã tem um significado. Mas para formar a frase em japonês, você vai juntando elementos gramaticais, digamos assim. Perfeito. E eu vou dar um exemplo do verbo. No verbo, por que os verbos do português são difíceis, ou das línguas latinas são difíceis? Porque dentro do verbo você já tem o sentido, né, o corpo, mas já tem a noção de tempo, de modo, de pessoa. O verbo japonês não tem nada disso. Ah, não tem essas conjugações verbais, não, então? Não, ele vai variar, ele muda de forma, mas vai variar de acordo com a palavra que vem logo depois dele. Então, quem vem depois dele é que vai determinar a forma do verbo. Eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, o verbo ler é yomo. Tá? Yomo é a forma de dicionário. Agora, se eu quero dizer eu não leio, eu digo yomanai. Mudei o verbo para yomar. E juntei o nai, que é um elemento gramatical de negação. Então, se eu digo yomanai, pode ser você não lê, eles não leem, eu não leio, dependendo da estrutura da frase. Ok. Então, basta saber juntar, a que forma juntar aquelas palavras, você consegue formar a frase em japonês. Agora, não vou dizer que não tem exceção, mas são muito poucos. Então, por exemplo, yomu virou yomanai. E se for não li, acrescentar o elemento de passado, como que fica? Sem a polidez, fica yoma nakata. O ta é que vai dar essa noção de alguma coisa já feita. Então, eu tenho yoma, que significa ler. Yomanaka é uma variação do nai, fica não. E o ta, então, joga com uma ação já feita. Não li, ou não lemos. Essas que são as peças do Lego, então. São as peças do Lego que você vai montando para formar a frase. O yoma é o corpo e o restante é a alma, então. Exatamente, exatamente. O mesmo yomo pode mudar para yomi, quando eu uso mas de polidez. Então eu digo yomi mas, ou yomi mase. O que eu estou dizendo? Ler, eu estou falando ler polidamente para o meu interlocutor, negando, não leio. Yomu vira yomi. Por causa do masu. Masu. Esse masu é de polidez. O que é polidez? Polidez é a forma de você enviar a mensagem com educação, com cortesia para os ouvidos do meu interlocutor. Tem isso no japonês? É a forma de tratamento. Então, cada língua tem seu fator complicador. O que é difícil na língua japonesa? Difícil não, o mais complicado. São as formas de usar que forma, porque depende muito de com quem eu falo e de quem eu falo.
Entendi. A forma como você fala muda de acordo com quem você fala, de acordo com o seu interlocutor. Exatamente, principalmente. Tá? Mas a estrutura é muito fácil, então você vai conseguir se comunicar. Você não vai conseguir se comunicar 100%, como toda e qualquer língua. Você vai ter que dominar para poder ter uma conversação, mas é muito fácil de você transmitir a sua ideia para o outro. Entendi. Por isso que a senhora fala que gramática do japonês é muito simples. É simples. É muito simples. Agora, se você quer aprender a ler, né? Por que o japonês dá essa ideia de que é difícil? Por causa da escrita. Nós temos 3 sistemas de escrita na língua japonesa. Os 2 primeiros são silábicos, levam tempo, mas se você for aprender o árabe, por exemplo, até você discernir o que leva-se um tempo, a mesma coisa com o hangul do coreano. Então não é assim, não é que nem o alfabeto, né, que são letras que vai juntando e vai formar o som. Não, são letras que você tem que aprender um por um. Então tem um sistema silábico, que são sílabas, eu acho que tem 46, eu sou ruim de matemática, acho que são 46 de cada, né? Então basta você decorar. Agora, o que pode complicar no começo são os ideogramas. Certo. Por quê? Ele tem muito mais traços, mas ele facilita lá na frente quando você tiver domínio, porque ao mesmo tempo em que ele tem a forma de escrever, o jeito de ler, eu tenho sentido junto, sabe? Então você aprende o sentido, você já consegue adivinhar mais ou menos o que a frase está dizendo. Então cada língua tem o seu fator complicador, digamos assim. É verdade, né? Português agora, também, né? Tem essa questão do masculino, feminino, plural, singular. Né? E se o sujeito está no plural, você tem que colocar o verbo no plural, de acordo com a pessoa. Se são eles, é uma forma. Se somos nós, é outra forma. Tem razão. Né? Então, todo mundo fala, mas japonês é difícil. Não é difícil. Agora, tem uma coisa que nós, no nosso curso, a gente insiste muito. Japonês tem a lógica da língua japonesa. Claro. E o português, assim como as línguas latinas, tem a lógica da língua portuguesa. Então, muitas vezes, as pessoas querem encaixar a categoria do português no japonês. Aí não dá certo. É que isso funciona, por exemplo, se a gente for aprender o espanhol. Exatamente, né? Exatamente. Mesmo o francês, o italiano, é mais fácil da gente fazer a comparação e falar, é aquele caso do português, então o italiano fica assim, o espanhol fica assado. Isso dá para fazer. Com o japonês não dá para fazer. Ou melhor, a gente recomenda que não se faça. Entrar de cabeça no espírito da língua japonesa. Isso é muito importante para quem está começando a aprender o japonês. E Tai Sensei, já estou com vontade de aprender japonês. Como é que eu faço para ter aula com a senhora? Não só comigo. Tem os meus colegas, Takashi Sensei, que está aqui à minha frente, Mitsuko Sensei, que está aqui do meu lado, que a gente trabalha para explicar tudo isso no nosso japonês essencial. Certo. É um curso que a gente começa do zero, então a gente começa com letramento, né? São essas grafias diferentes que a gente explica o básico, e aos poucos a gente vai entrando na estrutura da língua japonesa, aumentando a dificuldade aos poucos. Entendi, é um curso voltado para iniciantes, então. Para iniciantes. Agora, a gente trabalha muito com a gramática, então mesmo as pessoas que já aprenderam um pouco japonês nessa coisa prática, fazem o nosso curso e falam, agora que eu estou entendendo como é que se estrutura a frase japonesa. Eu acho que esse é o nosso diferencial. Legal. Estamos aí para atendê-los. Muito bem. Para vocês terem todas as informações, basta clicar no link que deixaremos aqui na descrição. As matrículas podem estar abertas ou não, a depender de quando você estiver assistindo este vídeo. Mas será um grande prazer tê-los como parte, né, dos nossos alunos, tá, Sensei? Isso aí. Aguardamos. Muito bem. Então, nos vemos na semana que vem com um novo vídeo sobre língua ou de cultura japonesa. Muito obrigado por ter assistido até agora. Opa! E não deixe de dar o seu like aqui e comente o que você achou desta explicação da Tai Sensei. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Sayonara!